O Diário Comunidade de hoje trata de um tema que atinge homens e mulheres, a disfunção sexual. A busca por ajuda ainda é algo constrangedor para muita gente, mas os especialistas garantem os tratamentos estão cada vez mais evoluídos. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Urologia em 22 cidades do país aponta que 44% dos homens possuem disfunção erétil, que é a impotência sexual. Aqui com a gente o urologista Renato Chavasco. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, 44% é quase a metade do público-alvo da pesquisa. Esse número é considerado alto? Esse número, na verdade, é subestimado. Acredite-se que uma porcentagem até bem maior do que esse número ocorre no Brasil. Hoje já há uma tendência de o paciente procurar mais o urologista, mas ainda há um grande entrave em poder falar nesse assunto. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele fala, olha doutor, eu estou com um problema mais ou menos há 10 anos, mas eu só criei coragem agora para estar procurando. Então a gente acredita que esse número seja bem maior do que 44%. Existe ainda então a resistência na busca por tratamento. Assim como o exame de próstata, esse assunto referente à disfunção erétil aborda muitas lendas, né? Muita dificuldade em se abrir. O paciente muitas vezes chega no urologista e ele deixa para falar isso numa consulta de retorno. Por exemplo, ele vem fazer um exame de próstata, você pede os exames, no retorno que ele entra nesse assunto. Muitas vezes ele não entra logo de cara, muitas vezes vergonha, né? Questão social, religiosa, muitas vezes. E o homem ele já tem uma certa resistência em procurar o médico em diversas doenças, né? E esse caso ainda é um caso mais delicado, a pessoa tem mais vergonha. É porque você tem que ter muito cuidado ao abordar esse assunto, porque é um assunto que ele ele vive em 4 paredes só com a esposa, né? E o urologista, assim como o ginecologista, o psicólogo, tem que abordar esse tema com muito cuidado, porque o que a gente fala dentro do consultório, muitas vezes há uma sequência de situações dentro da casa dele que pode ser um lado bom ou um lado ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala em relação a esse assunto. E assim como outras doenças, a demora na busca pelo tratamento pode prejudicar ou não? Pode prejudicar. A disfunção erétil, nós temos de origem orgânica, principalmente em homens com mais de 40 anos de idade, ocasionado por diabetes, pressão alta, alterações de colesterol, e a disfunção erétil de origem psicológica, muitas vezes numa faixa etária menor do que esta, representado principalmente, aí, na grande maioria dos casos, ejaculação precoce, por exemplo. E hoje a gente não pode esquecer que tem também um nome, uma nomenclatura chamado DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A população hoje chama de andropausa. O urologista não gosta muito de usar esse termo, porque não é um termo correto, né? O termo correto é DAEM, que é a queda da testosterona. Cai a testosterona desse paciente, começa a gerar todos esses sintomas, e aí você tem que fazer uma reposição de testosterona a partir desta idade. Seria um assunto, seria uma fase semelhante à da menopausa para a mulher. Guardadas as devidas proporções, sim, né? Mas e a idade é basicamente a mesma? A partir de 40 a 50 anos de idade, mas não é só a queda da testosterona, é um conjunto de sintomas. O paciente entra em depressão, a libido dele praticamente vai a zero, ele tem choro fácil. É um paciente que muda a vida dele totalmente em função dessa situação. Não basta ter só o exame baixo, é uma condição que precisa existir para que haja essa reposição. Mas tem tratamento para isso? Tem tratamento com reposição de testosterona. Doutor, o senhor citou algumas doenças e a pesquisa diz que 56% dos homens que sofrem com o problema afirmaram ser hipertensos, 19% diabéticos, 13% têm colesterol alto e ainda 12% deles são cardíacos. De que forma essas doenças influenciam na vida sexual? Muitas vezes eu já fiz diagnóstico de diabetes no paciente com queixa de disfunção erétil. Muitas vezes a queixa principal, a descoberta dessas doenças se dá com aquele paciente que chega assim, ó, doutora, eu não estou conseguindo ter uma ereção satisfatória, a minha libido diminuiu. Você pede os exames de colesterol, glicemia e você muitas vezes faz o diagnóstico aí, né? Então a diabetes, ela acaba ocasionando uma alteração dos nervos que causa ereção, a pressão alta, a mesma coisa. O colesterol produz placas que pode atuar na artéria cavernosa, diminuindo a ereção, né? Então, se o paciente, não adianta o paciente chegar no consultório e dar um remédio para ele ter uma ereção. Ele tem que tratar essas doenças de base, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Doutor, e além das doenças, o estilo de vida também pode influenciar, né? Por exemplo, bebidas, drogas em geral, o sedentarismo. Eu costumo falar para o paciente que quer melhorar a sua ereção é a mesma coisa que o paciente quer emagrecer.
Não basta tomar o remédio. Ele tem que sair do sedentarismo, fazer uma academia, tem que parar de fumar, ele tem que tomar muito cuidado com as bebidas alcoólicas. É um conjunto de situações que não é só o remédio, é um conjunto de situações que precisa mudar para que ele tenha uma ereção satisfatória. De que forma as drogas, por exemplo, incluindo o álcool, influencia nessa impotência? A maconha, no nosso meio, maconha, cocaína, o crack principalmente. De todos, por incrível que pareça, por ser de um uso mais fácil, a maconha acaba sendo uma grande droga que atua na disfunção erétil. Nós temos paciente hoje em consultório de 25 anos de idade com disfunção erétil, com uso crônico de maconha, cocaína, crack. Então, o primeiro passo é ele abandonar o vício e você, a partir daí, instituir todo um tratamento para que haja o retorno dessa ereção. Esse tratamento seria com medicação também? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender de cada paciente. Cada paciente é um caso isolado. Mas muitas vezes você tem que atuar até com droga nesses casos aí. Uhum. E às vezes a pessoa tem um probleminha aqui, outro probleminha ali e acaba achando normal. Qual o momento certo de procurar ajuda? Eu costumo falar que alguns pacientes, depende muito, porque, por exemplo, tem paciente que chega no consultório falando assim, doutor, estou com problema de ereção, há quanto tempo? Há 10 anos. Mas tem muito paciente que chega, doutor, estou com problema de ereção há 2 meses, né? Então, eu costumo falar que, eventualmente, o paciente pode ter uma dificuldade de ereção. A partir do momento que isso torna-se rotina na vida dele, começa a ocorrer com maior frequência, ele tem que procurar o urologista para que sejam feitos todos os exames. E como é mais de 40 anos, ele aproveita, acaba até realizando o check-up de próstata nessas situações. Doutor, e a lenda popular tem alguns remedinhos, né? Tem a catuaba, tem o amendoim. Isso funciona ou é lenda mesmo? Olha, são lendas, né? Uhum. Eu falo o seguinte, o paciente às vezes passa com você e fala, doutor, eu tomei catuaba e foi uma maravilha. Eu não vou mandar ele parar de tomar catuaba. Eu vou falar, continua usando a catuaba, né? Funcionou para você? Uma maravilha. Tem paciente, tomei aquele remédio que o senhor me prescreveu que comprei na farmácia, não melhorou. Tomei a catuaba, melhorou. Ótimo, excepcional, continua com a catuaba. Né? Então, varia muito do psicológico do paciente. O senhor falou de um ponto importante, remédio de farmácia, que a gente sabe que muita gente consegue aí no mercado negro estimulante, né? Muitas vezes jovens, né, estão recorrendo a esse tipo de droga. Quais são as consequências disso para o homem? Você tocou num assunto fundamental. Existem alguns remédios que estão sendo vendidos, a base dele é o sildenafil, que são remédios que não têm registro na Anvisa e não têm registro na FDA dos Estados Unidos. São remédios que são contrabandeados do Paraguai, muitas vezes vendidos em farmácia autorizada por um preço muito abaixo do custo. Então o paciente está tomando uma grande bomba, né? E esses remédios, por exemplo, o paciente que faz uso de nitrato, um vasodilatador, não pode misturar. Porque senão pode até muitas vezes ir a óbito. Misturar com bebidas alcoólicas? Não, misturar com um remédio para ereção. Né? Sim. Assim como, por exemplo, pacientes que são cardíacos muito graves, que fez uma cirurgia cardíaca há pouco tempo. Esses pacientes têm que ter muito critério para fazer a reposição com o remédio, porque senão ele pode muitas vezes ir a óbito, né, em relação a isso daí. Paciente jovem, por exemplo, passou um paciente comigo de 18 anos e falou, doutor, tomei aquele remedinho que o senhor que um amigo meu aí mandou usar e não aconteceu nada. Eu falo, mas você tem problema de ereção orgânico? Não. Então não vai funcionar. Então, o remédio atua naquele paciente que tem um problema orgânico. Obviamente psicológico também, mas principalmente orgânico. Se ele não tem, é difícil o remédio fazer efeito, né? É a mesma coisa você não ter dor de cabeça e tomar dipirona. Veja bem, você não tem, como você vai curar um problema que você não tem? Né? Doutor, então assim, para cada caso tem um tratamento diferenciado. Tem um tratamento e o paciente tem que ser abordado muitas vezes com a ajuda do psicólogo, com a ajuda do ginecologista. O envolvimento da parceira é fundamental. Muitas vezes eu peço para o meu paciente voltar com a parceira, vir com a parceira. Se você não tiver o envolvimento da parceira nas queixas, fica complicado. Porque muitas vezes é problema de relação sexual, é frequência de relação. O paciente, por exemplo, o homem, ele trabalha das 5 da manhã, chega em casa às 11 horas da noite. Dificilmente, ele teve uma rotina de vida muito árdua. Como que vai ter uma relação logo em seguida? Então você tem que avaliar tudo isso criteriosamente para ver no que ele vai se indicar. Vai tomar remédio, vai passar com o psicólogo, vai fazer uma outro tipo de terapia. E esses remédios geralmente eles são tomados por que período? Os remédios para ereção, normalmente a gente fala, eles são usados sob demanda, né? O paciente usa o remédio toda vez que ele for ter uma relação sexual. Normalmente tomado 1 hora antes da relação sexual, né? A gente fala, você não precisa usar esse remédio toda vez que for ter relação. Usa uma vez sim, uma vez não. Você vai tateando ali de acordo com a sua situação. Um dia você está mais tranquilo, você não toma o remédio. Um dia você está mais cansado, está mais estressado, você procura usar. Então você usa sob demanda. Ele usa sob demanda.
Só para deixar claro, sempre com receita médica, né? Isso é um critério básico, né? Eu falo que para prescrever um remédio, o médico tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes o paciente pode até ir a óbito com uma prescrição errada. Doutor, só para encerrar rapidamente, existe alguma forma, alguma orientação de prevenir problemas futuros? Vale para qualquer tipo de paciente. Por exemplo, você controlar a sua diabetes, você controlar a sua hipertensão arterial, você controlar o seu colesterol, você tem menos chance de ter um problema de ereção. E sair do sedentarismo, né? Parar de fumar, tomar cuidado com a bebida alcoólica.